Pronto, viu, pessoal? Podemos começar. Pode começar. Margarete, pode começar. Boa noite a todos. Eu vou fazer a leitura do capítulo 79 do livro Fonte Viva de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Sigamos a paz. Busque a paz e siga. Está na primeira epístola de São Pedro, capítulo 3, versículo 11. Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lá concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se em exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas vendo-se honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Para semelhantes criaturas, em cujo cérebro a razão dorme embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas com o mesmo instinto de novidade da mosca em busca de detritos. Conseguida a solução de ordem inferior que buscavam, circunscrevem as horas e as possibilidades do desenfreado apego de si mesmas, imitando o poço de águas estagnadas que se envenena de acordo com a feliz expressão do apóstolo. Criam teias densas de ódio e egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência sobre si próprios e gravitam para baixo. Descendo, pelas pesadas vibrações a que se acolhem, rolam vagarosamente para o seio das vidas inferiores. Desculpem, se é verdade que toda criatura busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. Dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés da paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Que tenhamos uma boa assistência. Muito boa noite a todos.
Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião, um formato diferente, mas que nos permite estar reunidos de coração em Cristo, com todos os irmãos cheios de amor. A maioria já sabe, nossa reunião é simples, mas como eu disse, é cheia de amor. Nós tivemos agora a leitura com a Margarete. Em seguida, nós teremos a explanação de um trecho do Evangelho que será conduzido pela Maria Helena. Depois, a Daniela vai nos conduzir nos relaxamentos após as vibrações que eu farei. E então teremos o passe. Eu convido a todos, então, para a nossa prece inicial, para que possamos dar início à reunião. Vamos fechar os nossos olhos, ligar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade superior que acompanha essa nossa reunião, e vamos juntos dizendo: Pai amado, obrigada por tantas oportunidades e possibilidades diárias que recebemos de luz, de paz, de saúde, alegria e de exercer a caridade que Jesus nos ensinou. Pedimos, Senhor, que nesta reunião seja luz para o nosso entendimento do trecho do Evangelho. Aumente cada vez mais nossa fé, esperança e coragem para dias melhores e para que possamos aplicar em nossos dias os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Para dar início, então, à reunião da noite, vamos dizer como nosso Mestre nos ensinou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que tenhamos uma excelente reunião. Boa noite, amigos. Que Jesus e a espiritualidade amiga nos envolvam nesse momento em muita luz, nos ajudando na compreensão dos estudos dessa noite. Que assim seja, né? Nós pedimos isso porque sabemos o quanto essas lições nos ajudam e o quanto de bem o Evangelho nos proporciona. São essas lições que, à medida que nós vamos aplicando em nossas vidas, elas vão nos ajudando a enfrentar melhor todas as situações que surgem no nosso caminho. E esse encontro de hoje é mais uma destas oportunidades de reflexão, de aprendizado. Hoje nós vamos ouvir e refletir sobre um tema que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Fora da Caridade não há salvação. Isto é, para alcançar esta meta, né, para a qual todos nós fomos criados, essa destinação divina que Deus nos fez para atingirmos, nós precisamos praticar a caridade. Então, já que a caridade é essa ferramenta tão importante para a nossa evolução, é bom a gente saber um pouquinho mais sobre ela, né? Porque quanto mais nós sabemos sobre algo, melhor nós a utilizamos, não é isso? É bem verdade que nós já ouvimos esse tema inúmeras vezes. E já vou avisando que não vai ser a última, não, né? Enquanto nós, né, a humanidade, não vivermos o amor fraternal na sua essência, na sua totalidade, nós vamos precisar ouvir, né, sermos despertados para essa lição constantemente. E principalmente
numa reunião como essa nossa, uma reunião espírita, onde a gente estuda o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é a lição principal, o conteúdo principal é o amor, é a caridade. Então ela faz parte constante aí das nossas lições, né, das nossas reuniões. Então vamos lá. O que o dicionário nos diz sobre a palavra caridade? Lá está escrito que caridade é a atitude daquela pessoa que tem uma alma nobre e generosa. Que a pessoa caridosa é aquela que está sempre inclinada a fazer o bem. Diz também que esta palavra tem origem no latim. E a palavra original é caritas, que significa amor. Então, agora, analisando caridade como sentimento, nós podemos dizer que ela é a principal virtude, é aquela que nos liga a Deus. É como se ela fosse uma estrada que nos leva até Deus. Não praticar a caridade é travar nessa estrada, é ficar estagnado. E todos estamos nessa estrada. E todos nós trazemos no nosso íntimo a certeza do seu destino. Onde que essa estrada vai dar? Que é a felicidade que nós buscamos, né? A felicidade futura que nós almejamos alcançar e que foi com esse objetivo que Deus nos criou, para chegarmos lá, para atingir esse objetivo. Mas muitas vezes parece que paramos nessa estrada, né? E ficamos angustiados porque sentimos que parece que não estamos conseguindo caminhar, né? Que dirá então acelerar o passo que a gente ouve, né? Precisamos acelerar o passo para chegar mais rapidamente ao objetivo, né? Acelerar a nossa evolução espiritual. Nós fazemos a nossa parte, né? A gente se dedica a isso. Nós ouvimos o Evangelho de Jesus, estudamos, estamos procurando, na medida do possível, aplicar esses ensinamentos nas nossas vidas. Nós amamos o próximo, praticamos a caridade sempre que a oportunidade aparece. O que está faltando, então? O que mais precisamos fazer para não sentir que essa felicidade está tão distante, tão inacessível de nós? Essa dúvida não é só nossa. Neste capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 2 e 3, nós encontramos a parábola do bom samaritano, que foi proferida por Jesus quando um doutor da lei foi questionar Jesus justamente sobre esse assunto. É bem verdade que ele não foi questionar Jesus só por isso, né? Muitas vezes Jesus era pressionado pelos doutores da lei porque eles tinham receio de perder terreno para aquele homem com um jeito diferente de ensinar, né? Que tinha surgido ali naquela época e que eles estavam percebendo que tudo aquilo, aqueles ensinamentos, aquela energia daquele homem estava mexendo com as pessoas. E os doutores da lei tentavam, então, desacreditar Jesus diante do povo. Afinal, eles eram os conhecedores exímios da lei, os mais sábios, e com o seu saber, eles mantinham o povo sob o seu domínio. Então, como assim chegar a alguém que não ocupava uma posição na sociedade como um doutor da lei ocupava e falar de Deus com tanta propriedade como Jesus falava? E nesse dia, então, esse doutor da lei, conhecedor exímio dos 613 mandamentos que compõem as leis mosaicas, especialista no assunto, que trazia todas essas leis na ponta da língua, ele pergunta a Jesus. E diz o texto, né? O texto começa assim, para o tentar, né? Quer dizer, para ver o que Jesus ia dizer. Já pensando, né? Qual seria a resposta dele? E diz assim, mestre, que hei eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? E disse-lhe então Jesus, que é o que está escrito na lei? Como lês tu? E ele, respondendo, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração,
de toda a tua alma e com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Nesta hora, o doutor da lei deve ter pensado: agora quero ver o que ele vai responder, porque eu conheço a lei, respeito cada um dos seus mandamentos. E ele tem que responder algo que está dentro destas leis. Se falar alguma coisa fora disso, estará pecando. Mas Jesus, Espírito iluminadíssimo, aproveitou a oportunidade para mostrar muito mais do que aquele homem esperava ouvir. Ele mostrou que os mandamentos da lei de Deus vão muito além da letra e que eles existem para que, observados, façam reinar a igualdade e o amor entre todas as criaturas. Então foi aí que Jesus contou ao doutor da lei a tocante parábola do bom samaritano, dizendo assim: um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram de tudo o que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim também um levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano que ia a seu caminho chegou perto dele e, quando o viu, se moveu a compaixão. E chegando, lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro e lhe disse: tem-me cuidado dele, e quanto gastares a mais, eu te satisfarei quando voltar. Qual destes te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E o doutor da lei logo respondeu: aquele que usou com tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: pois vai e faze tu o mesmo. Esses ensinamentos estão narrados no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Olha só que didática maravilhosa foi utilizada por Jesus. Ele colocou nesta parábola personagens conhecidíssimos naquela época. Não havia quem não soubesse o que cada um deles representava na sociedade. Primeiro, Jesus cita o sacerdote, que era aquele que ocupava o mais alto posto religioso nos templos. Era o sacerdote que coordenava os cultos e os sacrifícios e que representava o povo diante de Deus. Segundo as tradições, ele tinha ligação direta com Deus. Então, quem quisesse falar com Deus, o intermediário era o sacerdote. Quanto mais alta a posição, mais sábio. Então, conhecedor da lei, o sacerdote era. O segundo personagem da história é o levita. Eles também trabalhavam no templo, auxiliando os sacerdotes nos cultos religiosos de adoração a Deus. Isto prova que também conheciam muito bem as leis. O terceiro personagem, o samaritano, também era conhecedor da lei, só que eles não frequentavam os templos de Jerusalém. Isto porque, num determinado tempo da história, eles se rebelaram devido discordâncias nas interpretações das leis, o que causou um rompimento entre eles. Não eram pessoas más, simplesmente não comungavam das mesmas ideias e, portanto, eram mal vistos na sociedade judaica. E lá era assim: quem não pensa como eu é meu inimigo. Então, eles viviam numa eterna desarmonia. E tem o quarto personagem desta história, desta parábola, que é o homem caído na estrada.
Quem era ele? Jesus não diz. Apenas relata a condição em que ele se encontrava. Despido de todos os seus bens, não era possível saber quem ele era. Se era uma pessoa boa ou má, se era um comerciante, se era um sacerdote, se era um levita, ou se era até mesmo um samaritano. Era simplesmente um viajor, uma criatura de Deus como qualquer um de nós. A parábola apenas nos mostra que ele estava sofrendo e que precisava de ajuda. Os 3 homens que passaram pelo homem caído à beira da estrada traziam em si conhecimentos das leis de Deus. Mas Jesus vem nos ensinar que isso não basta. Não basta ler, reler, decorar os mandamentos de Deus. É preciso que a criatura traga em seu íntimo sentimentos que a façam compreender e despertar todos os demais sentimentos que traz dentro dela, para compreender o verdadeiro recado da lição e aí colocá-la em prática. Ele diz na parábola que quem fez isso foi o samaritano, que movido pela compaixão, pela simpatia com a tragédia pessoal do outro, ele viu despertar dentro dele a vontade de ajudar, o desejo de minorar o sofrimento do próximo. O samaritano foi quem colocou em ação tudo aquilo de conhecimento das leis que havia armazenado em si e utilizou então a compaixão para movimentar o amor. A prática da caridade depende então da verdadeira vontade de ajudar, fazendo com que a criatura veja no outro um irmão e que isso seja o suficiente para despertar essa vontade de ajudar, de doar o que há de melhor no seu íntimo. Nem percebendo, não levando em consideração, naquela hora, as diferenças que a imperfeição ainda faz observar, que ainda nos faz observar, né? Tipo diferenças de crença, de hábitos, vícios, discordâncias de opiniões políticas, ideológicas. Nada disso tem que ser pesado, tem que ser lembrado naquele momento. A única coisa que deve passar, que deve pesar naquela hora, é a irmandade. É a lembrança de que somos todos irmãos. Somos todos filhos de Deus. E o que o Pai quer é ver todos os seus filhos unidos e auxiliando-se uns aos outros. Nós, tão imperfeitos que ainda somos, não é isso que a gente deseja que aconteça na nossa família, no meio que a gente vive? É isso, que todos vivem em harmonia, né? Que todos se ajudem, que todos se cuidem. Imaginemos então a vontade de Deus em toda a sua perfeição. Pode ser que ainda não estejamos conseguindo agir como nos pede os ensinamentos de Jesus. Mas tudo tem seu tempo. Não nos angustiemos por isso, mas nos esforcemos para fazer o nosso melhor, pois desta forma chegará o dia em que tudo isso será muito natural em nossas vidas. Pode ser que leve tempo, mas o importante é sabermos que com Jesus estamos no caminho certo. Já sabemos que o que é amar, porque nós já amamos aqueles bem próximos a nós. Nós juntamos ao nosso redor, sobre a nossa proteção, o nosso carinho, todos aqueles que nós amamos. É como se juntássemos dentro de um grande círculo, né, todas essas pessoas, e a estes nós damos o que nós temos de melhor dentro de nós. A proposta de Jesus é que nós ampliemos cada vez mais este círculo, para que cada vez caiba mais gente dentro dele, até o dia em que nós percebamos que esquecemos de demarcar esse círculo, que não há mais limites aí, não há cercas, não há exigências, não há sentimentos que delimitem o nosso amor. O Evangelho de Jesus vem nos trazer essa proposta de vida nova. Então deixemos que a luz do seu Evangelho nos ilumine
e que ilumine todos os nossos atos, nos fortalecendo, nos encorajando e nos impulsionando à prática da caridade cada vez mais. Porque só assim nós vamos conquistar a tão sonhada felicidade. Pois como vimos com todas essas nossas reflexões de hoje, fora da caridade não há salvação. Obrigada pela atenção de todos, uma ótima assistência, que Jesus esteja sempre conosco. Após essa explanação do Evangelho, que já nos deixa envoltos em luz, em paz e em grande reflexão, vamos nos preparar para doar. Vamos então nos sentar confortavelmente, fechar os nossos olhos, liberar nossos melhores sentimentos de paz, amor, saúde, alegria, harmonia, fé, esperança, compreensão, paciência, tolerância, perdão. E vamos unindo todos esses sentimentos, transformando-os numa imensa luz, muito vibrante, muito brilhante, que neste momento envolve todo o planeta Terra, alcançando todos os seus habitantes. Vamos envolvendo agora, especialmente todos os dirigentes dos países, que com essa luz consigam ter um pouco mais de discernimento e tenham decisões assertivas para o bem e qualidade de vida de seus povos. Vamos envolvendo todos os enfermos, estejam onde estiverem, que sejam envolvidos por essa luz, sintam-se fortalecidos, cheios de fé, esperança e restabelecimento da saúde. Vamos alcançando os trabalhadores da saúde em todos os seus cargos, desde a higienização, o atendimento no administrativo, a segurança, os auxiliares técnicos, enfermeiros, médicos, motoristas e todos os outros trabalhadores da segurança e dos serviços essenciais, envolvendo a todos com essa luz, aumentando sua fé, esperança e bom ânimo, dando-lhes bastante coragem para que continuem firmes como nós, acreditando em dias melhores. Vamos envolvendo todos os idosos e as crianças desamparados, vibrando para que essa nossa luz os envolva e os auxilie a encontrar o abrigo necessário, os cuidados e a proteção que necessitam. Envolvamos os nossos irmãos que vivem desamparados e dormem nas ruas. Os envolvamos com essa luz neste momento, vibrando para que consigam encontrar abrigo, recebam o suprimento necessário de alimento, roupas, cobertas, sapatos, dignidade e atenção. Vamos vibrar por nossos familiares e amigos, alcançando a todos, envolvendo-os com esta luz, vibrando bastante paz, harmonia e saúde a todos. Vibremos por todos os nomes colocados no caderno, por todos os nomes que deixamos aqui perto de nós, todos os casos especiais que temos conhecimento, envolvendo-os com essa luz
vibrando para que recebam o fortalecimento necessário, a saúde, a paz e serenidade. Vibremos por nossos lares, para que seja sempre um recanto de paz e harmonia, o nosso porto seguro, onde conseguimos renovar as nossas energias e onde encontramos Jesus. Vibremos pela fluidificação das águas que deixamos para o nosso fortalecimento. Vibremos que nelas sejam depositados os medicamentos, os fluidos e as energias que nos são necessárias para que consigamos ficar cada vez mais fortes e corajosos. Vibremos, enfim, por nós mesmos, nos envolvendo com essa luz bendita, sentindo que ela nos envolva e penetre em nossa cabeça, começando a entrar em todos os órgãos, revigorando-os, fortalecendo-os, higienizando onde necessário e nos enchendo de luz, de saúde, de paz, amor, fé e coragem. E que assim seja. Ainda com os olhos fechados, vamos respirando calma e tranquilamente. Vamos soltando o pescoço, a nuca, relaxando os ombros, os braços, os dedos das mãos. Com essa sensação de leveza, relaxamos agora as nossas costas, o abdômen, sentimos os quadris, as pernas e os pés leves e soltos. Concentramos agora no nosso rosto. Vamos relaxando a testa, as sobrancelhas, o maxilar, a língua, os lábios. Estamos tão relaxados que podemos nos desprender de qualquer pensamento. E assim, com as nossas mentes livres, percebemos uma luz carregada dos melhores fluidos entrando pelo alto de nossa cabeça, invadindo nossa corrente sanguínea, chegando até as nossas células e levando a cada uma delas equilíbrio, cura e renovação. Agora, com o nosso corpo leve e relaxado, vamos nos desapegando dos medos, das tristezas. Deixemos que a energia vital invada o nosso ser em forma de luz. Com essa sensação de paz, podemos ouvir o nosso novo coração, pulsando, aliviado e feliz. Estamos tão leves que podemos flutuar livremente pelo céu até chegarmos em um lindo campo de girassóis. Manhã de sol, brisa tocando o rosto. Aos poucos, encontramos pessoas que estiveram conosco no decorrer de nossa caminhada. E a elas seguramos as mãos, formando uma grande corrente.
uma pessoa que está conosco desde o nosso nascimento, um amigo querido, uma pessoa que nos ajudou, alguém com quem tivemos diferenças, um a um se achegam, formando esta grande corrente, até que então chega uma última pessoa, nosso Mestre Jesus, todos unidos, formando essa linda corrente de luz. Então é possível sentir os sentimentos mais elevados que poderíamos imaginar. E então, nesse momento de calma e ao mesmo tempo tanta alegria, podemos dizer mentalmente: eu sou luz, eu sou paz, eu sou saúde. Nos despedimos de nossos amigos e voltamos para os nossos lares. Ainda nesse clima de paz e tranquilidade, pedimos aos espíritos superiores aqui presentes que depositem em nossas águas a medicação necessária para a nossa saúde física e espiritual. E agora estamos então preparados para recebermos o passe. Muita luz. Graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Podemos continuar assim relaxados e tranquilos. E eu convido a todos para a nossa prece final. Ainda de olhos fechados, vamos agradecer ao Pai. Pai querido, Mestre Jesus, nosso irmão amado, agradecemos imensamente mais essa oportunidade de estudo, de encontro, de fé, amor. Agradecemos por tantas oportunidades que recebemos todos os dias. Pedimos que fortaleça cada vez mais a nossa fé e nossa esperança, que possamos estar sempre unidos e ligados a vós, em fé, em alegria, em esperança, em caridade e amor. Guia nossos passos, ilumina nossos caminhos, esteja sempre conosco, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Muito bom. Obrigada a todos pela presença. Foi muito bom, Boa Helena. noite. Parabéns pelo Evangelho, viu? Obrigada, Maria. Parabéns. Obrigada, noite. Muito bom. Tá muito bom. Boa noite. Um beijo para todos. todos. Uma boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Oi, Maria Augusta. Tchau, Oi, todo mundo. Um Você. beijo, gente. tchau para todo mundo. Oi, queridinha. Muita saudade de todo mundo, viu? Oi, boa noite. Nós também. Boa noite. A todos pela Ainda bem que a gente tem essa janela, né? Um beijo enorme. Fica com Deus. Boa noite, Maria Helena. Boa Beijo, noite, boa Isabela. noite, gente. Boa noite, boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. a todos. Doze, Muito boa noite. obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, seu José.